Outra dúvida que a gente pegou, e é uma dúvida que assim, ela veio presente em todas as fontes que a gente coletou essas dúvidas, que os médicos têm dúvida, qual é o principal, qual que é o engajamento, o rei dos engajamentos, qual que é a ação mais forte dos engajamentos, qual que é a métrica mais forte? Bom, a gente explicou aqui para vocês quais são os tipos de engajamento que existem no Instagram, tá? Então você deve pensar assim, todo mundo que chega para mim nas minhas consultorias, na comunidade, no Instagram, Marco, eu tô tendo poucas curtidas, Marco, ninguém curte minhas publicações. Primeira coisa que eu te falo, curtida é métrica de vaidade. Tanto é que o Instagram, ele tirou as curtidas, né? Pelo celular, você não consegue ver ainda. Tem algumas coisas que dá para você fazer, você consegue ver, visualizar, acho que no computador, você consegue ver. E outra, o dia que a gente está gravando isso aqui, tá dando para ver, não sei já pode ter mudado, você tá vendo. O Instagram muda toda hora, agora ele inaugurou o Reels, começou a mudar. Então é uma plataforma que se desenvolve a todo momento, ela é bem esperta em relação a isso. Mas entenda uma coisa, quando você publicar um conteúdo no feed, tá? Qual que é a principal métrica? É isso que você quer saber. Sim, para saber se é um engajamento bom, se as pessoas estão gostando do meu conteúdo. A principal métrica, na minha opinião, não é uma verdade absoluta, é a minha opinião dos testes que eu venho fazendo, é o botãozinho de salvar. Então, quando uma pessoa salva o seu conteúdo, na minha cabeça, significa o quê? Que ela leu esse conteúdo, gostou muito desse conteúdo e ela salvou para consultar depois. Então, a interação número 1 ali no feed, que vai te dar mais engajamento, né, é o salvar. Por quê? O que acontece? O Instagram ele tem um algoritmo, tal do algoritmo que comanda todas as interações, que comanda a distribuição de conteúdo. Então, quando ele entende, quando a pessoa salva, o algoritmo vai entender o seguinte: esse conteúdo é de valor. Ele é tão importante que ele não quis só curtir ou compartilhar, ele quis salvar para poder ver mais vezes depois. E aí o algoritmo do Instagram ele vai começar a distribuir mais esse conteúdo. E automaticamente, quanto mais pessoas verem o seu conteúdo, se ele for bom, e no subconsciente do algoritmo é bom, porque a pessoa salvou, ele vai distribuir, vai gerar mais interação e etc, tá? Então, não se preocupe com curtidas. Se a pessoa, a hora que você for publicar lá no Instagram Feed e você for analisar as métricas, vai lá no filtro e coloca engajamento. Ou engajamento não, desculpa, salvamento. O que tiver mais salvamento, você está no caminho. Depois, significa, se a pessoa gostou, ela leu o conteúdo inteiro lá da legenda, ela comentou. Se ela comentou, significa que ela leu inteiro o seu post, né? Porque nem sempre a visualização você vê, não é verdade? Sim. Às vezes tem um conteúdo que você vai lá, lê e você não termina, você só visualiza lá, curte, mas você nem leu. Você só viu a imagem lá. A curtida, se você parar para pensar na sua explicação, a curtida é o padrão, né? O padrãozinho. Você viu, às vezes ela não... eu vou ajudar esse cara aqui, só viu a imagem, vou curtir e tal. Não significa nada, tá? Então, na minha opinião, a segunda, nos testes que eu faço também, a pessoa comentou, no mínimo ela leu, ela entendeu e ela te perguntou alguma coisa, tá? Então é muito legal. Então também o algoritmo vai entender que a partir do momento que a pessoa fez isso, esse conteúdo é bom. Ele vai distribuir mais esse conteúdo. Depois, essa pessoa envia para alguém. Embaixo lá do feed da imagem do Instagram, tem um aviãozinho que você clica e você direciona aquela publicação para algum amigo. Diogo, você vai indicar alguma publicação para algum amigo de confiança que não presta? Acho. Você vai ter que estar testando. Quando você compartilha alguma coisa, por que você compartilha? Olha, inicialmente, quando eu compartilho, eu mando para um amigo que eu acho que ele vai gostar daquele conteúdo. E se você compartilhou, o que aconteceu? Você gostou? Sim. Você adorou o conteúdo. Você não vai compartilhar algo para um amigo seu, para um familiar que você não tenha testado o conteúdo. Para você ter gostado do conteúdo, o que você fez? Você consumiu o conteúdo até o final. Sim. Né? Ou se for um vídeo lá no feed, você leu o vídeo inteiro. Se for um post, você leu. Ou se for um conteúdo em texto, você leu. Então, o comentário enviar para o amigo, ali varia um pouquinho. Não tem, são as duas também que estão ali no segundo lugar, na minha opinião. Porque aí a pessoa enviou, aí o seu amigo vai ver, né? Então automaticamente você está gerando muitas interações, né? Porque igual eu te falei, é algo mais complicado, você precisa consumir tudo. Agora, pensa na curtida, que é o que você falou. Você está lá rolando no feed, aquele monte de conteúdo. Aí você vê um conteúdo do médico que te interessou. Se você fizer todas essas três primeiras que eu falei, beleza? Agora,
Se você só curtiu, você não consumiu conteúdo. Então, curtir... Medir só pela curtida é bem errado. Esquece isso. Uhum. Curtir não é o principal. Outra coisa bacana também é se alguém te enviar um direct. É bem legal. Mas aí na jornada do paciente, a jornada do seguidor até virar paciente, é uma outra conversa que eu posso explicar depois. Uhum. Mas entenda que as principais são essas, tá? A curtida, na minha opinião, ela vai ser melhor que o view, né? Porque quando você está lá rolando o seu feed, passando o dedo lá no celular, mexendo, quando você passa lá, você visualizou, também é uma métrica, né? Não significa que você curtiu, compartilhou, chegou até a ler, prestar atenção, mas você visualizou. Então tem a métrica de visualizações, tá? Uhum. Alcance, visualizações. Acho que a curtida seria só melhor que isso, né? Então acho que a curtida sobrepõe só a esse. Esses outros três, que é comentar, enviar e salvar, não, tá? Então a curtida ali dos três que eu falei, ela fica em quarto, aí perdendo para a curtida seria os views, né? Uhum. Porque tem muita gente que também visualiza o conteúdo e não interage. Você faz isso também? Não, com certeza. Acho então, que todo mundo faz isso. Agora, todo mundo, né? Pensando você, Diogo, e vamos focar aqui no conteúdo de médico. Quando você você tem uma interação, quando você engaja com o perfil, quando você salva, por exemplo? Olha, normalmente eu vou salvar aquilo que eu realmente vejo valor. Tipo, o médico ele me explicou uma dúvida que eu tenho, me tirou ali. Então aquele conteúdo me ajudou, eu falei, não, eu vou salvar porque eu sei que eu conheço mais pessoas para poder compartilhar. E depois, se você precisar, estiver passando por uma situação, às vezes você está com uma gastrite, aquele conteúdo te ajudou, mas é algo que daqui a um tempo você não vai ter e não vai lembrar, né? Então você vai salvar lá nos seus arquivinhos, né, para depois você poder consultar. E quando você comenta que realmente você gostou, sentiu que aquele médico te ajudou muito, não, vou comentar aqui. E quando você compartilha, por que você compartilha? Conteúdo médico, vamos focar no conteúdo médico. Você está passando por alguma coisa, aí você vai compartilhar com a sua mãe, com seu pai, com a sua irmã, com seus amigos. Ó, esse cara, vamos falar de um gasto, por exemplo. Para de tomar esse tanto de café que você está tomando que está fazendo mal. Só para quem está assistindo aqui, o jogo gosta bastante de café. É isso aí. E eu também. É uma realidade isso. Enfim, mas acho que ficou claro, né? Sim, com certeza.